Bom dia, boa tarde, boa noite, Campo Progressista. Bom dia quem nos vê aqui nessa manhã de quinta-feira. Estamos aqui direto do canal do YouTube da Fórum para bater um papo hoje aqui com o deputado Paulo Pimenta, líder aí do PT na Câmara, e também com o jurista, advogado, ex-parlamentar, ex-presidente da OAB, Vadidamos, a gente vai bater um papo aí, falar um pouquinho sobre o que permeou esse choro do Moro para implorar essa segunda chance no governo Bolsonaro, né? A gente viu isso através de uma matéria aí que o Renato publicou, com fontes que ele pegou, que foi realmente o. Bom dia, pessoal. Bom dia, prezados Político. amigos e amigas. Nós estamos aqui no canal da Fórum. Paulo Pimenta, bom dia, deputado. Esse choro do Moro aí é arrependimento, raiva ou prenúncio de vingança? O que é, na sua opinião aí, hein, deputado? Bom dia, Plínio. Bom dia, Vadir. Olha, parece que as informações que nós temos foi uma cena muito forte, né? Foi uma cena carregada de profunda emoção, quando o Moro olhou para os céus e, com o olhar lacrimejante, pediu ao interlocutor do Bolsonaro uma segunda chance, né? E parece que depois daquele dia o Moro realmente assumiu, porque o Bolsonaro, quando contratou o Moro, ele queria um advogado, né? Ele queria um jagunço para cuidar dos interesses dos milicianos. E o Bolsonaro estava fazendo corpo mole para defender o Queiroz, para defender a inocência do Queiroz, que é uma figura muito próxima da família. Não tinha falado nada sobre o envolvimento da lei de Michele, né? E então o Bolsonaro, na realidade, mandou um recado para o Moro. E o Moro, a partir daquele dia, então, assume plenamente a sua função. Cria até uma conta no Twitter que ele não tinha e passa, então, a agir como advogado da família, né? Agora, isso mostra aquilo que a gente sempre tem dito, né? O Moro sempre teve um projeto de poder, um projeto perverso de poder. As revelações do Intercept acabaram tornando públicas algumas questões que nós, inclusive eu e o Vadir fizemos três representações da Raquel Dodge, onde grande parte dessas questões do Intercept já estão lá, mas nunca foram investigadas, né? Então, eu espero que esse fato ele só colabore para que as pessoas tenham uma percepção ainda maior de que o Lula nunca teve direito ao julgamento justo, né? O Lula, na realidade, sempre foi vítima de uma trama perversa, onde um setor do Ministério Público, com um setor do Poder Judiciário, se apropriaram dessas instituições para a construção de um projeto de poder. E esse projeto aqui, o Bolsonaro, você transformou do livro, ele é muito mostrar a história do Queiroz, né? A maneira como o Bolsonaro atuou para que o Queiroz não fosse prestar depoimento. E Vadir, bom dia, Vadir. Bom dia, Pimenta. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vadir. Vou aproveitar aqui antes de passar a bola para o Vadir, pegando esse gancho aí do que o Pimenta deixou. Vadir, você que acompanhou isso bem de perto aí na defesa do Lula, você acha que isso que está vindo à tona atualmente e esse posicionamento político partidário que a gente está vendo agora do Moro, isso pode influenciar nos processos que já estão na justiça, na percepção da justiça brasileira e do Comitê de Direitos Humanos da ONU aí, onde tem um processo também em relação ao Lula, sobre essa atuação do Moro nos casos do Lula? Como você vê isso, Vadir? Bom dia. Bom dia a todos os amigos e amigas aí que estão nos vendo, nos ouvindo. Olha, essas questões todas estão postas nas peças de defesa do presidente Lula, inclusive na representação que nós fizemos à ONU.
Sérgio Moro sempre atuou com parcialidade. Sérgio Moro nunca foi um juiz isento enquanto ele esteve à frente dos processos da Lava Jato, em particular aqueles referentes ao ex-presidente Lula. Agora, nós vivemos hoje a era, né, não só da judicialização política, mas da politização da justiça. A justiça hoje é extremamente politizada. E determinadas questões que são levadas a ela são decididas politicamente e não juridicamente. Sobretudo, repito, os processos relativos que envolvem o presidente Lula. Então, vai ser uma decisão política, seja coincidindo com o direito ou não coincidindo com o direito. Mas a decisão de decretar a parcialidade, a suspeição do Moro, que é evidente, qualquer jejum em direito percebe que Moro atuou nesses processos de maneira partidarizada, de maneira seletiva, de maneira que afasta a sua devida imparcialidade. Isso é óbvio, isso é evidente. Agora, isso vai ser reconhecido, o Supremo Tribunal Federal vai reconhecer a parcialidade do Moro, que decretaria a sua suspeição e a consequente anulação dos processos. Isso aí nós só vamos saber quando esse processo começar, quando a suspeição do Moro começar a ser apreciada, né? Agora, o que nós temos visto é isso, é a politização extrema da justiça, e ainda quando uma decisão coincide com parâmetros constitucionais, com parâmetros legais, é porque se decidiu politicamente que assim era melhor, não como uma decorrência natural da livre apreciação das provas, da interpretação correta do direito, né? Infelizmente, o judiciário brasileiro hoje está contaminado por esse, como disse Pimenta, esse projeto de poder, e o Moro representa isso, né? O Moro, quando ele começa a chorar nessa cena patética e ridícula, né? Ele, na verdade, ele estava vendo a possibilidade de seu projeto de poder ir por água abaixo, e pelo ralo, né? Então vai haver sempre essa relação tensa entre ele e Bolsonaro, porque é óbvio que Moro aspira a coisas maiores do que Ministério da Justiça. Certo. Ô, Pimenta, em cima disso, esse choro do Moro aí que a gente viu, né? A gente sabe que isso aí não vai ficar por isso mesmo, né? Com certeza, o Moro, eu estava conversando com o Renato Robai ontem, e a gente fala que é uma das figuras talvez mais perigosas desse governo, né? É uma pessoa que se construiu em cima de um status que não é dele, e ele tenta manter essa aparência, né, que ele vende para a imprensa aí, e toda essa questão desse projeto que ele tem, que a gente sabe aí que é ou STF ou até mesmo entrar para uma política partidária. Como é que você vê essa relação entre Bolsonaro e Moro, que a gente sabe que é uma relação aparentemente está tudo bem, parece o governo do PSDB, né? Aparentemente está tudo bem, mas a gente sabe que existem essas rugas. Como é que isso pode se refletir, principalmente no campo da extrema-direita, nessa luta, nesse cenário de 2022? Porque o Moro pode dar o troco, porque ele tem uma certa popularidade, está sustentando uma popularidade maior ainda, né? Como é que você vê essa aparente conluio aí entre Bolsonaro e Moro, em Pimenta? Olha só, interessante a gente observar o seguinte: o Moro, ele não é uma pessoa que tem uma formação no campo da democracia, uma pessoa que nunca conviveu com o contraditório, né? Ele sempre foi um cara que a última palavra é dele, é juiz, um juiz autoritário, né? Basta você ver como ele conduzia as audiências que ele participou, basta você observar que ele nunca respeitou os limites da atuação enquanto magistrado. Ele sempre interferiu no papel da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, as relações que ele estabelecia com os delatores, por exemplo. Então, o Moro é um cara que tem uma formação intelectual e psicológica extremamente autoritária,
e que nunca conviveu com o contraditório. Você pode ver que o Moro nunca participou de um debate na vida dele. O Moro dava palestras, o Moro, para dar uma entrevista, ele só dá entrevista para jornalistas amigos, ele exige o conhecimento prévio daquilo que vai ser perguntado. Então, ele é um cara que nunca foi confrontado. Né? É diferente de uma pessoa que tem uma trajetória, né? Que disputou eleições, que disputou a OAB, que foi vereador, que foi deputado, que participou do movimento estudantil, que participou do movimento social. Enfim, o Moro nunca participou de nada. Então, o Moro é uma figura fabricada. Né? O Dallagnol tem o mesmo tipo de perfil, são figuras pré-fabricadas. E que tem uma capacidade enorme, né, de vingança. O Moro é um cara perigoso, um cara vingativo. Né? Então, ele é um problema para a família Bolsonaro, porque, num determinado momento, ele chega no governo para ser uma espécie de colchão de proteção da família. Depois, quando surge a questão do Intercept, ele passa a ser sustentado pela força do governo Bolsonaro, né? Vai oscilando. Então, essa relação que ele estabelece com o bolsonarismo é uma relação típica de criminosos. Né? São esquemas criminosos que se retroalimentam. O Moro com o lavajatismo, nas relações que ele estabeleceu com o Dallagnol, com outras figuras, o Youssef, com delatores. O Bolsonaro com o esquema dos milicianos, o clã dos milicianos, e, de certa forma, eles se autoprotegem nessa relação, né, onde o Estado brasileiro foi capturado. Né? Agora, ela é uma relação muito, muito instável, né? Porque ela constantemente... Né? Então, por exemplo, esse episódio do Queiroz, né? Qualquer pessoa razoavelmente informada sabe que, quando for quebrado o sigilo bancário do Queiroz na sua plenitude, vão aparecer os pagamentos para os familiares do Bolsonaro. Né? Quer dizer, o Queiroz foi caixa da família por mais de 10 anos. Né? O capitão Adriano, que está foragido pelo assassinato da Marielle, tinha a mãe e a mulher nomeadas no gabinete do Flávio, sem que nunca tenham retirado o crachá da Alerj. Então, ou seja, elas nunca trabalharam. Parte desse dinheiro o Queiroz dava para o capitão Adriano, e parte ele pagava as contas da família, inclusive da primeira-dama. Então, tu imagina o Moro com essa quantidade de informações. Vocês lembram o que o Moro fez quando aconteceu a história dos hackers? Que ele ligou para o presidente do STJ, que ele ligou para o Rodrigo Maia para dizer: olha, teu nome está aqui na lista, mas fica tranquilo porque eu vou mandar destruir tudo que tem a teu respeito. Então o Moro joga, né, com esse lado subterrâneo, essa forma criminosa, como ele conduzia investigações, como ele perseguia testemunhas. Essa relação com os delatores é muito interessante de ser analisada. A forma como eles transformaram o Instituto da Delação num grande negócio, numa grande indústria, para proteger e para perseguir pessoas. Né? Então, eu acho que assim, é uma figura perigosíssima, né, para a democracia. Ele é um risco permanente também para o Bolsonaro. E o Bolsonaro não sabe direito como tratar, o que fazer com o Moro. Né? Porque, a todo momento, o Moro pode significar um risco ou uma alternativa a tudo aquilo que eles construíram para o projeto pessoal da própria família. Certo. O Vadi, agora jogando um pouco essa questão que o Pimenta falou, dessa questão do Queiroz, né? A gente tem casos aí no governo também, como o envolvimento do ministro do Turismo e do próprio PSL com esse Laranjal, e ontem veio mais um caso aí de corrupção no governo, que é essa relação promíscua entre o secretário de comunicação, né, o Fábio Weingarten, né, uma sopa de letrinhas aí, com a mídia, onde ele dá o dinheiro por um lado e recebe por outro. Você acredita que até quando esse discurso contra a corrupção vai ser sustentado pelo governo, e isso vai convencer as pessoas, e até quando isso vai ser blindado pelo Moro, né? Porque boa parte desses casos a gente vê que existe uma blindagem pelo Moro, né? Como é que você vê isso, Vadir?
Olha, o que sustenta esse governo, do ponto de vista do seu apoio, de ainda não ter havido uma investida como aquelas que havia contra o PT por parte de segmentos das classes dominantes e por parte, sobretudo, da grande mídia, da grande imprensa, é a agenda econômica. Na agenda econômica, está todo mundo junto. Os dirigentes do Congresso Nacional estão juntos, a Globo está junta, a imprensa está junto, está todo mundo junto, os banqueiros, né? A hora que eles puderem, eles se livram do Bolsonaro. E eu vou dar um palpite aqui, rapaz. Eu acho que o Bolsonaro demitiu, o Moro demite. Porque a hora em que efetivamente a lama emergir, né, quando houver quebra de sigilos, né, a primeira-dama, por exemplo, ela não goza de imunidade, não. A primeira-dama é uma cidadã como qualquer outra, né, como qualquer outra. Ela não goza de nenhum tipo de imunidade, né? A hora que essas investigações sobre Queiroz, rachadinha, milícia, isso vier à tona na sua integralidade, o Moro não se sustenta no governo. Por quê? O Moro veio exatamente na esteira, ele convenceu muita gente, e é isso que ainda o faz o ministro tido como o mais popular do governo Bolsonaro, é a sua suposta integridade moral, é o seu suposto, a sua suposta armadura, né, de cavaleiro que combate a corrupção. A hora que a corrupção do governo Bolsonaro estiver, para efeitos de conhecimento público, consolidado, não vai restar outra alternativa ao Moro, né? E é por isso que a relação entre eles vai ser tensa até o fim, né? O Moro é aspirante à presidência da República, eu não tenho a menor dúvida nesse sentido. Ele pode vir a ser uma alternativa da família Marinho, eu não tenho a menor dúvida nesse sentido, né? Porque ele encarna hoje, né? Ainda encarna, né? Apesar de tudo, apesar do Intercept, não é à toa que a Globo não publica uma linha sobre aquilo que é divulgado, né, na Vaza Jato, né, para manter essa aura de integridade moral do Sérgio Moro, né? E a expectativa desses que dão essa popularidade ao Moro, é que ele continue sendo um combatente da corrupção, porque isso também serve para o antipetismo, né? Eu sou o cara que botou o Lula na cadeia, eu sou o cara que enfrentou o PT, eu sou o cara que desnudou, né, obviamente, entre aspas, a corrupção no PT, né? Então, ele precisa manter essa aura se ele quer aspirar a mais alguma coisa na vida pública. E a coisa que ele aspira é ser presidente da República. Não foi à toa que ele aceitou esse cargo no Ministério da Justiça, essa retribuição, né? E o Bolsonaro, quando convidou para o Ministério da Justiça, quis exatamente simbolizar que era um governo também de combate à corrupção, né? Usando o Sérgio Moro para isso. Olha, a hora que o próprio governo se vê, começa a afundar no mar de lama de corrupção, o Moro, num determinado momento, ou vai afundar junto, né, ou vai pedir o boné. Certo. Pimenta, ontem você entrou também anunciou que entrou com esse pedido para abertura dos convidados da posse aí, né, que foi colocado em sigilo pela Presidência da República. O que acontece, né? A gente vê muito que durante toda a sua carreira política, vocês conviveram com ele, e foi se passar, né? E só que acaba vindo à tona, justamente com o caso Queiroz, acho que é o mais emblemático disso, né? E ontem, né, você também, como jornalista, acompanhou aí a questão dessa relação promíscua do secretário de comunicação. Hoje está saindo mais informações aí com os veículos de mídia, né? Então, você acredita que essa lista aí da posse
Tem nomes como o de Queiroz ou alguém que possa expor essas relações promíscuas que o Bolsonaro cultivou durante tanto tempo, Pimenta? Olha só, Plínio, qual é a minha leitura desse quadro? A família Bolsonaro é uma família que nunca na vida sonhou que um dia chegaria à presidência da República. A família Bolsonaro, ela representa, né, aquele lado mais nefasto, da escória da política. Né? O cara virou deputado, começou a botar todos os filhos, botou um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, começou a acumular patrimônio, comprou uma quantidade de imóveis totalmente incompatível com a sua... O Bolsonaro, e ele mantinha um braço no mundo da institucional e nunca abandonou o braço das relações dele com o crime organizado, com as milícias, que é da onde ele veio, né? E ajudou a eleger os filhos, e o Queiroz, o capitão Adriano, são figuras que acompanham ele desde o início da sua trajetória, né? Então, o bolsonarismo ele sempre teve um braço institucional e um braço na milícia, um braço no crime organizado. Muito bem. Quando o Bolsonaro acaba se transformando nessa figura, e aí vem toda uma série de fatores, tem o episódio da facada, ele vira presidente da República, esse passado todo assombra a família, né? E especialmente a figura do Queiroz. Precisaria mais tempo aqui, uma hora dessas, para examinar, mas a gente vai ver o seguinte: o escândalo do Queiroz ele surge antes do primeiro turno. Mas ele é escondido pelo Ministério Público Federal. Né? Aí ele aparece como? Entre o primeiro e o segundo turno. Num determinado dia, o Queiroz é exonerado do gabinete do Flávio e a filha do Queiroz é exonerada do gabinete do Jair, para que, quando o assunto se tornasse público, eles já fossem tratados como ex-funcionários, como se fosse uma coisa de um passado distante, né? Bueno, o fato é o seguinte: não era só o Queiroz e a filha, era a ex-mulher, era outra filha. Tá com problema de áudio aqui o Pimenta. Tá voltando aí? Tá no ar aí, Pimenta? É dezembro, aí surge as propostas milicianos, né? A mãe e a mulher do capitão Adriano permaneceram no... Bloqueou. Acho que eu bloqueei. Oi, Pimenta. Acho que o Pimenta caiu aqui. Voltou. Voltou. Foi. Cara, eu estou no 4G aqui, aparentemente. Né? Bueno, então, assim, não sei até onde vocês conseguiram ouvir o que eu falei. Mas o que... É só esse final da sua resposta aí que ficou um pouco truncado, viu, Pimenta? Tá com um probleminha lá. Eu vou passar aí para o Vadir, a gente já caminhando aqui para finalizar essa entrevista. Só para a gente fechar, como é que você vê esse cenário? Coisa tão singela. Então, estou dizendo o seguinte: é tanta coisa como fugida desse passado. Só um minutinho, Pimenta, que acho que caiu aqui. Então, Vadir, só para a gente caminhando para o final aí, como é que você vê, diante desse quadro que a gente tem visto cada vez mais aí sendo chegando à tona aí casos de corrupção, esse tipo de relação promíscua do Bolsonaro, até quando isso sustenta e como que a gente pode, dentro de um cenário democrático, diante do que a gente tem visto, principalmente na América Latina, com esse avanço da extrema-direita, a gente pode virar esse jogo? Olha,
primeiro nós temos que encontrar os responsáveis, né, por ter feito, por Bolsonaro ter chegado onde chegou. Porque todo mundo sabia que era Bolsonaro, né? Bolsonaro encarna o que todos esses tratos repulsivos daquilo que nós convencionamos chamar de baixo clero, né? A mediocridade, o populismo de extrema-direita, a corrupção, né? Todos esses fatores que hoje estão na testa do Bolsonaro, mas isso era fato sabido e consabido. Como esses setores, né, dos estratos dominantes estabeleceram como meta estratégica não só derrotar o PT, mas extinguir o PT e acabar com o legado dos governos do PT, aí valia tudo, né? Assim como na ditadura valia torturar, fazer desaparecer, né, assassinar quem resolveu combatê-la, né, aí valia tudo. Contra o PT vale tudo, né? Vale até Bolsonaro. Olha, a única forma de enfrentar isso é com o movimento popular, não há outra, né? É resistir, é fazer o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, isso não deixa de ser uma forma de resistência, né? Agora, é o movimento popular que derrota isso, né? É o movimento popular que derrota isso. Nós estamos vendo aí, estamos vendo o Chile, estamos vendo a França, né? Na França, milhões de pessoas foram para as ruas e derrotaram a reforma da Previdência do Macron, né? E aqui está faltando isso, está faltando o fator povo em movimento. Isso muitas vezes acontece, eu estou falando aqui com você hoje, amanhã a gente pode ver aqui uma retomada aí de movimentos populares, no sentido de dar um basta, porque não se trata só desses traços, não se trata só de um ministro da Educação escrever impressionante com C, né? Não se isso aí trata-se, né, de uma política. Eles têm política, não vamos achar que eles não têm, que o negócio é só destruir, não, eles têm política, né? Agora, que tipo de política, né? E é isso que nós temos que derrotar, né? E quem derrota isso não é processo eleitoral, porque, tá bom, é possível que Bolsonaro seja descartado mais à frente, né? É possível que ele não sirva mais aos interesses das classes dominantes. Quem é que vai para o lugar dele? É para cumprir essa agenda aí que está sendo construída? Essa agenda ultra neoliberal na economia, na educação, no meio ambiente, né? Então, nós temos que derrotar, é uma visão de mundo, nós temos que derrotar uma concepção de Brasil, né? Uma concepção de política, né? É isso que tem que ser derrotado. Agora, a força capaz de derrotar isso é a força popular, é a força do povo. É o povo organizado, é o povo na rua, é o povo dando um basta, né? Porque essa turma está destruindo o Brasil. Tá certo. Vadir, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de conversar um pouquinho aqui com os internautas da Fórum. Bastante gente acompanhou aqui, mandaram perguntas, mandar um abraço para todos aqui que nos acompanharam, mandaram um abraço também para você, para o Pimenta. Realmente, essa luta é de todos nós, né? Nós estamos aqui mobilizando. Eu sempre falo que eu acredito muito que essa luta se dá através da informação, principalmente, né? Essa guerra hoje, ela é travada principalmente nesse campo da informação. Então, a gente sempre se coloca à disposição de vocês aqui e a gente vai conversando aí durante esse ano para a gente fazer realmente isso que você falou, que é levar as pessoas para a rua, a tomar consciência da importância das pessoas irem para a rua para reverter esse quadro. Um grande abraço, viu, Vadir? Outro aí a todos os amigos e amigas aí que nos ouviram, e estou sempre à disposição. Toda vez que vocês demandarem, estou à disposição aí para a gente debater esses assuntos, tá? Um abração aí, bom dia para todo mundo. É isso aí, a gente conversou aqui com o Vadir Damos, jurista, advogado que atua na defesa do ex-presidente Lula,
também ex-presidente da OAB, ex-parlamentar, e também com o deputado Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara. A gente volta aí todo dia com uma entrevista exclusiva, e logo mais às 11h30 nós temos aí o Fórum 11h30 com o Renato Rovai e a Adrília Lourenço. Um abraço, Vadi, um abraço, Pimenta, e um abraço aos ouvintes e telespectadores da Fórum que acompanharam a gente nessa entrevista na manhã dessa quinta-feira. Um abraço.